Bom, e a gente segue agora com entrevista. Nós vamos falar sobre a variante brasileira da Covid-19, que é mais transmissível. A variante de Manaus do novo coronavírus, que provavelmente emergiu na capital do Amazonas no fim do ano passado, pode ser capaz de driblar o sistema imune de indivíduos já infectados pela Covid-19 e causar uma nova infecção, que apontou a pesquisa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Esther Cerdeira Sabino. Ela é responsável pelo Laboratório de Genética Aplicada às Doenças Infecciosas do Instituto de Medicina Tropical da USP. Boa tarde, Esther. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, doutora, é um prazer nosso aqui da Rede Alesp falar com a senhora, começando sobre essa questão de novas variantes, das mutações. Nesse momento, quando nós falamos em maior transmissibilidade dele, o que nós queremos dizer com isso? Então, o que o estudo trabalhou foi nessa nova variante entender como que foi o aumento dela em comparação com as demais. Então, em novembro praticamente não existia, foi quando a gente acha que essa variante surgiu. Em dezembro ela já estava por conta de quase metade dos casos em Manaus, em janeiro já era 100% dos casos. Então, os modelos foram feitos baseado nesse aumento rápido da proporção e chegaram a essa conclusão, então, de uma maior transmissibilidade dessa nova linhagem. Na verdade, ainda os dados são bem iniciais, são poucos dados ainda, eles dão várias informações, por exemplo, essa de que provavelmente surgiu em novembro, de que ela transmite mais que as demais, tanto que tomou conta da epidemia, e a gente não consegue definir se a taxa de reinfecção. O que o estudo sugere que existam reinfecções em Manaus, acho que isso é importante colocar, que mostra provavelmente uma perda parcial da imunidade e também uma provável aumento de patogenicidade. Mas tudo isso são os primeiros dados. Então, a ciência é construída com vários pedaços. O que está mostrando, e o que parece que ficou bem definido, é essa maior transmissão. Tanto que está sendo já detectada essa variante em várias regiões do país. Essa variante que foi encontrada, então, em Manaus, e agora já tem em vários outros estados, né, como a senhora disse, ela também foi identificada em outros países ou não? Ela é aqui do Brasil mesmo? Não, o início, claramente, não existe nenhuma dúvida que o início é aqui no Brasil a partir de uma linhagem que é responsável por grande parte da epidemia, que é a B128. Então, ela surgiu a partir desta linhagem. Com certeza está no Brasil, mas ela está desde novembro e dezembro em Manaus. Existem vários voos internacionais saindo de Manaus e, portanto, a transmissão já deve estar acontecendo. Desde dezembro, ela está acontecendo através das pessoas assintomáticas que viajam e vão para outras regiões. Então, sim, aliás, o primeiro caso detectado foi por um grupo japonês. A gente, praticamente no mesmo dia, nós estávamos informando o secretário de Manaus quando os japoneses colocaram em público, mas, além disso, é de esperar que desde dezembro existem milhares de voos saindo de Manaus, inclusive a cidade de São Paulo é o principal local das pessoas que viajam de Manaus. Então, é de se esperar que desde então a gente já está tendo foco de transmissão em vários lugares. Então, já tem acho que 20 países ou 25 que já informaram, detectaram, e alguns já estão tendo, como é o caso da Itália, já está tendo surto epidêmico lá DP1. Então, já tem transmissão local proveniente das amostras que vieram do Brasil. Doutora, esse estudo consegue detectar o que causou, então, essa variante, o que mudou dentro desse vírus? Então, são 17 mutações diferentes do ancestral anterior, então não da China, do ancestral anterior, realmente um acúmulo muito rápido de mutações.
esse mesmo tipo de fenômeno já foi detectado em outros lugares, como o Reino Unido, como a África do Sul, e muitas das mutações presentes na linhagem de Manaus também estão presentes nas outras linhagens, mostrando que são mutações que geram alguma vantagem seletiva para esse vírus. E é por isso que ele acumula mais rapidamente que os demais. Agora, Esther, com relação a essas mutações, nós falamos agora no início também, até que a imunidade adquirida pode ser diferente também com essa nova cepa, e estamos no momento de vacina. E muitas pessoas talvez ouçam agora a senhora e possam pensar, será que as vacinas que estão em curso também vão me imunizar para essas novas variantes? Como que funciona nesse caso, Esther? É muito cedo para se pensar em vacinas para essas variantes ou saber se as que estão em curso funcionam para essas variantes? Então, estudos para saber se a vacina funciona têm que ser feitos em coortes clínicos. Você pode ter indicadores in vitro, mas eles não respondem a essa pergunta. Isso é importante para a população entender. Estudos científicos precisam de tempo e precisam ser feitos. Então, em relação à vacina, eu sei de muitos grupos já organizados e testando a vacina. Manaus recebeu um grande número de vacinas e tem gente já estudando para ver como que se comportam, por exemplo, os profissionais de saúde que receberam a vacina e que estão sempre expostos, quanto ela está sendo efetiva. É lógico, ainda a gente só recebeu, a maioria das pessoas que receberam a vacina só receberam a primeira dose. Então, essa vacina tem um efeito melhor depois da segunda dose. Então, a gente precisa sim estudar. Então, primeira coisa, esse é um estudo fundamental de ser feito. É muito importante que sejam liberados recursos rápidos para esses pesquisadores que estão liderando essas pesquisas, para que eles possam ter essa resposta o mais rápido possível. Em outro paralelo, os grupos que desenvolvem vacinas já estão desenvolvendo também vacinas ou pensando qual seria a melhor vacina numa segunda versão. Então, para o grande público, a melhor vacina é a que a gente tem. As pessoas precisam tomar quando chegar a sua hora de tomar. É muito importante que a gente consiga aumentar a taxa de vacinação, porque esse vírus é muito rápido. Então, nós vamos ter que tomar medidas para diminuir a transmissão. Isso é urgente, na medida em que a gente começa a aumentar a taxa de pessoas vacinadas. Então, vão ser as duas ferramentas que nós vamos ter, vacina e diminuição da transmissão. As duas coisas são importantes. Doutora, nós escutamos algumas informações diferentes. Tem momentos que se fala de uma nova cepa e uma nova variante. Qual é a diferença ou é a mesma coisa? Não, às vezes a gente usa fala cepa como um sinônimo de variante, mas o nome correto são variantes. Cepa é uma só desde o início da epidemia, se considera a cepa uma única do SARS-CoV-2. Mas às vezes, eu mesma às vezes falo isso e uso a palavra cepa, o correto é variante ou linhagens. Quer dizer, essas variantes, em um determinado momento, os pesquisadores que estão fazendo a nomenclatura chamam uma variante de uma linhagem. Agora, doutora, a senhora falou agora há pouco, enquanto não temos esses estudos efetivos, né? A senhora mesmo falou, é preciso de verbas até para que esses estudos aconteçam mais rápido, da melhor maneira possível. A senhora falou, as medidas são vacina e diminuir a transmissão do vírus. E nós, a partir da meia-noite hoje, aqui no estado de São Paulo, temos uma dessas medidas para conter essa transmissão, que é entrar na fase vermelha. Para quem está em casa, a senhora é uma estudiosa há muitos anos sobre essas questões, agora se tornou uma dos principais nomes no Brasil com relação ao sequenciamento da Covid-19. Para quem está em casa e ainda não entendeu,
só ficando em casa, não tendo aglomeração e se vacinando, a gente vai conseguir diminuir esse caos que estamos nesse momento no país. Não é isso, doutora? Isso, é a única, infelizmente, nós vamos ter que conter a transmissão com diminuição de mobilidade. Isso não foi feito só no Brasil, lembrando a Inglaterra, quando percebeu o aumento da linhagem deles, que chama B117, eles fizeram lockdown em dezembro. Israel também fez isso e aceleraram a vacinação. Acho que é isso que a gente tem que entender. É uma guerra, todo mundo é soldado dessa guerra, todo mundo tem que contribuir. Nós não, e uma parte não contribuindo atrapalha os demais. Então, todo mundo eu também gostaria de não estar fazendo, ou de estar andando livremente, mas infelizmente, ou a gente vai ter que escolher morrerem muitas pessoas, ou a gente diminuir hoje a nossa mobilidade. Não tem outra escolha, até que a gente consiga vacinar todo mundo. Doutora, hoje mesmo nós falamos aqui com economistas, com cientistas políticos, e o que eles falaram é exatamente isso, de todos tomarem essa decisão da reclusão, o isolamento, então, por um tempo, uma coisa até radical, pode-se dizer dessa maneira, para poder, para poder retomar tanto a economia quanto a política, e a saúde, então, é a mesma coisa. É preciso, então, não é só uma questão de ter um governante ou outro governante dando a indicação. A saúde fala sobre isso, a pesquisa fala sobre isso? Essa pesquisa mostra uma coisa importante, que é esse aumento da taxa de transmissão, como rapidamente essa linhagem tomou conta da epidemia. Então, não tem melhor dado para mostrar isso do que a gente tem que aumentar, dobrar a nossa cautela ou até mais. Então, assim, acho que a gente já demorou um tempo para diminuir, as pessoas não querem ouvir, eu entendo, tiveram que esperar chegar nesse momento com todo esse número de mortes para a gente poder ter consciência da questão, mas este é o momento, não dá para atrasar mais. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Vai ser muito ruim ficar doente, não ter para onde ir e morrer em casa, mas a opção vai ser essa se a gente não cuidar agora. Então, vão ter que escolher quem vai para a UTI, vão ter gente morrendo em casa. Então, não tem outra opção. Eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar, cuidar de si, cuidar de seus familiares, e ao fazer isso, estamos cuidando de todo mundo. É isso mesmo, Esther. Estamos cuidando de todo mundo. E aí, muita gente, quando ouve isso que nós estamos contando agora e ouve a senhora, fica desesperado no sentido de: será que nunca nós passamos por uma situação como essa? Nenhum outro vírus, por mais que o vírus ele sofra naturalmente mutações, se as pessoas já ficam apreensivas com todas essas notícias, como é que a comunidade médica, vocês, pesquisadores, cientistas, encaram esse novo vírus e têm encarado esse vírus desde o ano passado? Para vocês também é um desafio de entender o quanto ele é agressivo? Sim, é um vírus novo que a gente está entendendo agora, mas não é verdade que a gente já não conseguiu controlar epidemias. A epidemia de AIDS Sim. É um exemplo, era um vírus muito pior que esse, porque praticamente 100% das pessoas que se infectavam morriam no começo da epidemia, e assim mesmo o Brasil teve um papel totalmente diferente e conseguiu combater. Tivemos uma epidemia muito parecida com os países europeus na época, e não aconteceu nada de como aconteceu, por exemplo, com a África, onde os governos da época negaram a existência do vírus. Então, a população africana sofreu muito, chegou a ter 30% a 40% de sua população infectada pelo HIV, enquanto aqui a gente conseguiu controlar a epidemia. Então, eu acho que é essa a mesma força que as pessoas deviam lembrar, que quando a gente une, tem uma proposta correta, a gente consegue controlar epidemias. Então, a gente tem um sistema para isso, tinha pelo menos,
e acho que a gente tem que voltar e entender a importância disso. Eu acho que não é verdade que a gente não vai conseguir controlar, mas seguramente a gente não vai controlar se não tivermos nenhuma atitude. Deixar o vírus rolar, como está acontecendo, é a pior forma de trabalhar com uma epidemia. Não existe uma pior forma. A gente tem que ter condutas, as pessoas têm que entender o seu papel, que numa epidemia todo mundo é soldado. É a atitude de cada um que vai também ajudar a controlar esse vírus. Então, acho que é essa a mensagem que eu gostaria de passar. Doutora, há alguns anos nós tivemos a questão do H1N1, né? E daí se desenvolveu a vacina, mas aí agora nós temos também já as variantes, né? Acho que HN2, alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer também com o novo coronavírus? A gente pode então ter aí, já temos as variantes, mas ao longo dos anos, novas variantes ainda circulando dentro do país e termos então que tomar vacinas diferenciadas a cada ano, como tomamos a da gripe todos os anos? Sim, é possível. É possível que a gente precise tomar vacina toda vez, uma vez por ano, por dois motivos. Um, pela possibilidade de novas variantes. O mais provável é que quando a gente consiga diminuir a transmissão, o surgimento dessas variantes seja bem menor do que o da influenza, mas pode acontecer. Então, essa é uma razão. E a outra razão é para fazer lembrar o nosso sistema imune, porque a imunidade pode baixar com o tempo e a gente precisa tomar reforço das vacinas. Então, a gente não sabe ainda, como eu falei em ciência, a gente vai fazendo estudo por estudo e definindo cada etapa. Então, você define quando precisa tomar uma nova. Você primeiro acha alguma forma de medir a imunidade e depois você vê quando a maioria das pessoas perde, qual é o melhor momento de revacinar. Isso sempre é revisto nas vacinas. É revisto em febre amarela, revisto de quando em quanto tempo você tem que tomar o seu reforço. Quase todas são estudos posteriores que você vai definindo etapa por etapa qual a melhor forma de dar a vacina. Então, como é muito recente a entrada do vírus, mais recente ainda a primeira dose da vacina, ainda a gente não tem resposta clara sobre a necessidade de novas variantes e de repetição da vacina. Isso vem com o tempo. Ciência vai sendo feita cada pedaço e é de forma contínua. Perfeito, então. Desculpa até, Julie, te cortar um pouquinho, mas até a questão da vacina, né? A senhora falou que a pesquisa ela é feita ao longo do tempo. Contínua. Isso, daí muitas pessoas colocam em dúvida se realmente a vacina ela é eficaz por conta da rapidez, né, que ela foi liberada. Eu queria só que a senhora falasse um pouquinho disso, para que quem está em casa e ainda tem alguma dúvida sobre essa vacina, possa se acalmar um pouco. Então, voltando, a rapidez da liberação dessa vacina não tem nada a ver com mudanças de protocolo ou perda de qualidade no desenvolvimento dos testes. O que se fez é o seguinte: antigamente você quer fazer uma vacina para uma doença, faz a fase 1. Aí você analisa os dados da fase 1, terminou, concluiu, aí você faz vacina para a fase 2. Aí você faz a fase 2, terminou, concluiu, aí você manda fazer da fase 3. Então, os tempos entre uma fase e a outra, eles ficam, para você fazer e começar, eles são maiores. Agora, o que se fez? Se fez a fase 1 e a fase 2, já se produziu toda a vacina para isso. Enquanto se fazia a fase 2, já, mesmo independente do resultado, as empresas já colocaram o recurso e fizeram os lotes da fase 3. Quando começou a fase 3 e fez o estudo de fase 3, a produção já começou. Se a fase 3 não tivesse funcionado, todo esse investimento teria sido perdido. Então, o que se faz é fazer... e algumas vacinas não funcionaram e nem entraram depois disso. Então, o que se fez, vários grupos foram investindo para diminuir o espaço entre uma decisão e outra.
e com isso conseguiu fazer com que tudo fosse mais rápido. Também o recurso colocado para fazer os testes clínicos, de colocar um número bem maior de pessoas, porque aí você tinha a resposta mais rápida, também foi feito. Então, o investimento para fazer num tempo menor foi muito mais rápido. O que se diminuiu foram esses tempos entre uma fase e outra. E como a epidemia é muito grande, a resposta vem rápido na fase 3. Então, eu acho que é isso que é importante as pessoas olharem. Várias vezes, toda vez que tinha alguma dúvida, os ensaios foram parados, da mesma forma como acontece com as outras vacinas. Então, se seguiu um protocolo que é o protocolo definido. É lógico, não é fácil você fazer grandes protocolos rapidamente do jeito como foi feito, mas foi um esforço enorme e de muitas pessoas. Então, eu acho que não teve nenhuma mudança de protocolo de desenvolvimento e foi feito da melhor forma possível. Eu quero agradecer, então, a participação de Esther Cerdeira Sabino, que é responsável pelo Laboratório de Genética Aplicada às Doenças Infecciosas do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigada por nos trazer tanto esclarecimento nesse dia. Ok, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Obrigada. O prazer é nosso, Esther. E olha, a Esther, junto com a equipe dela, é uma das mais importantes aqui no Brasil, não só nesse momento da Covid, porque ela com a sua equipe fizeram todo o sequenciamento da Covid-19 lá no início de 2020, antes mesmo dos governos dizerem que nós estávamos em pandemia. Então, o trabalho que ela e o pessoal fazem lá no Instituto de Medicina Tropical é essencial para que também as outras pesquisas e para as pesquisas em andamento aqui das vacinas aconteçam, né? Então, a gente ouviu dela dizendo, olha, a gente só vai conseguir diminuir a curva se diminuir a mobilidade. E é isso que vai acontecer nos próximos dias. Assim a gente espera.